Vamos lá. Continuando. Vou falar bem basicamente aqui, né? Vocês já viram isso em anatomia. Articulações, então, é responsável pela junção entre dois ou mais ossos, né? Então, a estrutura que faz a junção entre dois ou mais ossos se chama articulação. Também ela é responsável por estabilizar, normalmente, estabilizados normalmente, então, por ligamentos, tá? Então, a articulação é responsável pela junção entre dois ou mais ossos, e aí ela é estabilizada, ela não vai sair para o lado nem para o outro, porque existem os ligamentos, né? Que vai estar, então, mantendo, né, essa junção segura, tá? Os tendões, então, ligam os músculos nos ossos, né? Então, isso aqui é músculo, né? O tendão vai fazer, então, a junção entre o músculo e o osso, tá? Fazendo, então, isso, essas três estruturas, compondo, então, o sistema músculo-esquelético, tá? Aqui, então, o tendão ligando o músculo ao osso, tá? O trabalho muscular estático versus o trabalho dinâmico. Então, para realizar uma tarefa, utilizamos um ou mais grupos musculares. Estes músculos podem realizar o trabalho estático ou dinâmico. O trabalho estático é aquele que exige uma contração contínua dos músculos para manter uma determinada postura, que é o caso, por exemplo, dos músculos dorsais e das pernas, para manter a posição em pé parada. Dos músculos dos ombros, pescoços, para manter a cabeça inclinada para frente ou para baixo. Dos músculos do braço direito estendido para frente, segurando cartas ou pacotes, durante a triagem para uma separação em escaninhos. O trabalho estático é altamente fadigante e sempre que possível deve ser evitado. Tá? Então, vocês viram que foi comentado ali. Então, para você ficar de pé numa posição ali, é usado, então, vários músculos das pernas, do glúteo, das costas, né, para te manter na posição em pé. Né? Então, esse trabalho estático exige uma contração contínua de alguns músculos. Né? Então, esse trabalho ele precisa ser, esse trabalho estático é altamente fadigante e sempre que possível ele deve ser evitado. Tá? Então, se eu puder fazer uma coisa sentado, ao invés de pé, eu faço sentado. Se eu consigo fazer esse trabalho, essas horas que eu vou trabalhar nessa posição, eu conseguir dividir em menos tempo, alguma coisa deve ser feita para que esse trabalho estático não seja feito por uma boa parte do teu trabalho, né? E, infelizmente, na enfermagem, a gente vai estar de pé, andando para cima e para baixo por um momento, pelo plantão todo, praticamente, né? Então, a gente não consegue fazer muito rodízio desse trabalho estático, né? Que exige, então, a contração contínua de alguns músculos. Mas, sempre que possível, evitar, que seja evitado, né? Em cada uma das posturas, sentado ou em pé, de cócoras, alternando, sentado em pé ou semi-sentado, estão envolvidos esforços musculares para manter a posição relativa de partes do corpo. Em qualquer situação, o ideal é que nenhuma postura ou movimento seja mantido por longo período. Então, o ideal a gente pode fazer manter essa postura sentado, em pé, de cócoras, alternando sentado em pé ou semi-sentado, porém, a gente precisa revezar, né? Essas posições não podem ser praticadas por um longo período de tempo, né? Para que não ocorra, então, uma lesão. Então, imagine vocês, na enfermagem não fica muito de cócoras, né? Mas a gente vejo mecânico, né? Que fica agachado boa parte do dia, né? Os trabalhadores da manutenção. Então, essa atividade, né? Músculo-esquelética, por um período prolongado de tempo, uma determinada postura, pode, então, levar a algum dano, tá? Posturas prolongadas ou movimentos repetitivos são fadigantes. Em longo prazo, podem levar a lesões nos músculos, tendões e articulações, como o caso das lesões por esforço repetitivo, como veremos adiante. Então, essas atividades que a gente faz diariamente,
como mexer no mouse, digitar, né? Aspirar medicação, enfim, que se repetem durante todos os dias, às vezes horas prolongadas, podem trazer, então, alguma lesão, né, nos músculos, tendões ou articulações. E esse tipo de lesões e doenças que a gente vai estudar mais aqui para frente, tá? Então, por isso, sempre esse rodízio de postura, rodízio de atividade, alongamento entre as atividades, ele precisa ser feito, né? Para que senão a gente não tenha que passar por alguma recuperação dessas lesões, tá? Em termos gerais, pode ser considerado trabalho estático quando o esforço excessivo é mantido por mais de 10 segundos. 10 segundos ou mais, perdão. Quando o esforço moderado persiste por 1 minuto ou mais, quando um esforço leve perdura por mais de 4 minutos. Então, em termos gerais, pode-se considerar trabalho estático quando o esforço excessivo é mantido por 10 segundos ou mais. Quando o esforço moderado é considerado, então, quando ele se persiste por 1 minuto ou mais. Quando o esforço é leve, perdura por mais de 4 minutos. Tá? Já o trabalho dinâmico permite a contração e relaxamento alternada dos músculos. No caso de uma pessoa andando, variando o volante de uma empilhadeira, etc. No trabalho dinâmico, o músculo age como uma motobomba sobre a circulação sanguínea e a contração expulsa o sangue. Então, antes de eu entrar aqui no trabalho dinâmico, a gente vai falar mais um pouquinho aqui do trabalho estático. Então, quanto mais a gente puder revezar, então, essas atividades que a gente precisa dessa musculatura contraída, por exemplo, sentado, né? Vocês estão sentados, eu aqui também. Alguma musculatura das costas, das pernas, elas estão contraídas para manter o tórax aqui, para que a gente possa ficar sentado. Então, entre uma aula e outra, a gente tem que levantar, dar uma esticada, né? Mexer um pouquinho, para que a gente volte para desempenhar essas atividades. Então, por exemplo, aqui, ó, 10 segundos ou mais, um esforço excessivo é mantido por 10 segundos ou mais, tá? Então, um trabalho estático de ficar sentado, a gente fica muito mais, né? De 4 minutos, de 5 minutos, de 10 minutos, né? A gente fica até mesmo horas. Então, a gente está muito longe, né? Pelo menos por enquanto, em encontrar um equilíbrio aí entre o trabalho estático e a atividade que nós desempenhamos, né? Pelo menos na enfermagem. Beleza? Agora, imagine vocês, né? Eu tenho visto algumas estudos que dizem em relação ao uso do celular, né? Essa posição de ficar com a cabeça abaixada, né? Mexendo no celular. Quando a gente vê, a gente já tá nessa posição. Nem pensou em estar mexendo no celular, está ali às vezes por horas. A pressão exercida na coluna cervical, né? A pressão exercida na visão, a atenção que é dispersa. Então, é uma série de esforços, né, que o teu sistema músculo-esquelético está desempenhando, né, sistema neurológico, para poder muitas vezes ficar horas, né, no celular. Então, hoje em dia a gente vê muitas lesões por esse esforço, né, por trabalho estático, lesões na musculatura do pescoço, né, da cervical, e entre um osso ou outro, entre um osso e outro, da coluna cervical. Então, essa pressão de ficar com a cabeça baixa mexendo no celular é uma pressão muito grande, uma pressão exercida aí, né? Que pode também levar a lesões do sistema músculo-esquelético. Aí não está relacionado ao trabalho, né? A não ser que a pessoa trabalhe, né, com o celular, né? Dependa do celular para trabalhar, né? Que hoje em dia a maioria depende, né, de celular para se comunicar com os colegas aí, desempenhar suas funções muitas vezes. Sem contar as lesões dos dos dedos, né? De estar digitando. Tá certo? Então, trabalho estático é isso, tá? Essa contração muscular para manter uma postura. O trabalho dinâmico, então, permite contrações e relaxamentos de forma alterada dos músculos, né? Alternada, né? Como no caso de uma pessoa que está andando ou virando o volante de uma empilhadeira, etc. No trabalho dinâmico, o músculo age como uma motobomba sobre a circulação sanguínea.
A contração expulsa o sangue dos músculos, enquanto o relaxamento subsequente favorece o influxo de sangue renovado. Então, não sei se já perceberam, se ficou muito tempo sentado ali, trabalhando sentado, a perna já começa a formigar, né? Geralmente do joelho para baixo. Por quê? Porque o suprimento de sangue está sendo diminuído, porque não está ocluído as artérias e veias a partir do joelho para baixo. Mas com a perna dobrada, o fluxo de sangue já diminuiu. A pressão que está sendo feita da minha coxa, parte da frente da coxa com a parte de trás, está pressionando os vasos que passam por trás da minha perna. Então, esse sangue não está chegando de uma forma ideal até os pés, né? Então, muitas vezes a gente pode até olhar lá, o pé está até meio roxo, né? Começa a formigar, você tem que ficar mexendo a perna. Por quê? Porque o teu sistema neurológico está dizendo, mexe a perna para dar uma melhor vascularizada, né? Então, esse esforço dinâmico aqui que a gente está comentando, né? O trabalho dinâmico, ele faz essa faz que seja alternado, né? Movimentos de contração e movimentos de relaxamento dos músculos. Isso vai favorecer lá dentro das veias um bombeamento melhor do sangue, né? Então, fazendo com que a circulação não fique parada no local só, certo? Então, seria o ideal, né? Esse trabalho dinâmico, né? Que vai estar alternando entre trabalho dinâmico e trabalho estático, tá? Fazendo, então, com que melhore a circulação sanguínea, levando mais oxigênio para os demais músculos envolvidos nesse trabalho, tá certo? Então, é um fator extremamente favorável para a renovação dos nutrientes, oxigênio, e para a retirada de resíduos metabólicos resultantes do trabalho desenvolvido. Para esse motivo, são sempre melhores os trabalhos dinâmicos ao invés dos estáticos, né? Então, é melhor, mas muitas vezes a função que a pessoa exerce não dá essa opção de alternar, né? Na enfermagem, como eu comentei com você, a gente vai estar andando, no momento a gente vai estar sentado, outro momento a gente vai estar se movimentando, né? Então, o nosso trabalho ele é talvez ali bem dividido entre estático e dinâmico, tá? Mas, mesmo os trabalhos dinâmicos requerem pausas, uma vez que a relação entre a capacidade de realizar o trabalho do músculo e o processo de fadiga é inversamente proporcional. Ou seja, quanto maior a duração da atividade, menor a capacidade dos músculos em realizar o trabalho. Essa é a relação que explica o processo de fadiga e recuperação. Né? Então, quanto maior a duração da atividade, aquela atividade que se exige, então, um trabalho dinâmico, menor é a capacidade dos músculos em realizar, né? Porque está sendo muito exigido, né? Por uma longa duração, então os músculos não conseguem acompanhar essa duração maior desse esforço, e aí ele começa a fadigar, né? Então, isso então explica, né, o processo de fadiga e recuperação, né? Então, para a pessoa recuperar, né, dependendo da idade, da fisiologia, se tem alguma restrição, é muito mais difícil, então, a recuperação. Então, por isso que você acorda muitas vezes quebrado, né? Parece que não passou, parece que a noite passou que foi em uma hora, e eu já estou de pé de novo, começar a trabalhar de novo. Então, porque muitas vezes a duração daquela atividade foi maior do que a capacidade do teu músculo em realizar aquele trabalho, né? Então, por isso é importante, né, pelo menos 8 horas diárias de sono para que seja recuperada, então, essa fadiga muscular, né? E no outro dia a gente esteja pronto para trabalhar novamente, tá? Alguma dúvida até o momento? Então, a gente vai falar de algumas doenças musculares, tá? Entre elas, a tendinite. Tá? Então, o que é a tendinite? Marque aí, pessoal, essas doenças relacionadas ao trabalho. Então, tendinite é um processo inflamatório ou lesão que acomete os tendões. Então, tudo que for ite é inflamação. Então, tende vem do tendão. Ite, inflamação. Então, processo inflamatório, lesão que acontece nos tendões.
É um problema que pode se manifestar em qualquer pessoa, podendo ter causas sistêmicas, desequilíbrios hormonais, por exemplo, doenças infecciosas, distúrbios metabólicos ou doenças imunológicas, emocionais ou ser resultante de esforço repetitivo, que é o que é nosso foco aqui, tá? Como veremos no item a seguir. Então, tendinite está ligada a outras causas, né? Mas o que a gente vai falar aqui, então, é a lesão nos tendões, né? Inflamação dos tendões por esforços repetitivos, tá certo? Então, um deles, LER/DORT. O termo LER é a abreviatura de lesão por esforço repetitivo e consiste em uma entidade diagnosticada como doença, na qual movimentos repetitivos em alta frequência e em posição ergonômica incorreta podem causar lesões de estruturas do sistema tendíneo, muscular e ligamentar. Por exemplo, esforço repetitivo de um jogador de videogame. Então, o termo LER é lesão de esforço repetitivo. Então, consiste numa lesão causada por uma alta frequência de posições ergonômicas incorretas que vão causar esse tipo de lesão, né? Então, esse movimento que se repete, por exemplo, no jogador de videogame, ou até mesmo no fato de digitar celular, é um esforço repetitivo, diário, por anos, né? O esforço em aspirar medicação e administrar medicação, então eles vão fazer uma lesão nesses tendões, né? Porque não dá tempo de se recuperar, de descansar. Então, fazendo um processo inflamatório, então, no tecido muscular, tendões e ligamentos, tá? Em 1998, o INSS introduziu o termo DORT, né? De doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Então, DORT, doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Equiparando-se, então, à doença LER. Então, segundo a norma técnica do INSS sobre DORT, conceitua-se as lesões por esforços repetitivos como uma síndrome clínica, caracterizada por dor crônica, acompanhada ou não de alterações objetivas, né? Perca de mobilidade naquele membro, que se manifesta principalmente no pescoço, cintura escapular, né? Aqui na parte das escápulas, e ou membros superiores, em decorrência do trabalho, podendo afetar tendões, músculos e nervos periféricos. Então, a LER/DORT são lesões que podem aparecer, então, apresentando uma dor crônica, né? Acompanhada ou não de perca de movimentos, né? Alteração dos movimentos. Então, a pessoa já não consegue mais fazer movimento de pinça, não consegue virar o pescoço mais para o lado, por exemplo, né? E sempre está relacionada à atividade exercida, né, no seu trabalho, tá? Podendo afetar tendões e nervos periféricos, tá? Geralmente, pescoço, escápulas, né, esses músculos que fazem a articulação com os ombros, tá? Membros superiores, braços, cotovelos, né, punhos, né? E sempre em decorrência do trabalho, tá? Então, LER, lesão de esforço repetitivo, tá? E DORT, que é o conceito, né, de LER, que significa dor osteomolecular relacionadas ao trabalho, tá certo? Então, geralmente vai estar relacionado, então, ao esforço repetitivo, tá? E, infelizmente, na enfermagem, temos vários casos. Em outras palavras, quando comprovado que o trabalho foi a causa da doença e não o fator, adota-se o termo DORT, tá? Então, quando é comprovado que o trabalho que causou, então, a doença e não outro fator, não foi de jogar futebol, não foi de jogar vôlei, não foi de jogar videogame, aí sim, essa lesão por esforço repetitivo, né? Que até então podia ser por mexer no celular, por jogar videogame, caracteriza-se então como DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Se não for relacionada ao trabalho, então não é uma DORT, é apenas uma LER, tá? Apenas não, é uma LER, né? Uma lesão de esforço repetitivo. Por lavar a louça, por jogar videogame, por mexer no celular, por, enfim, qualquer outra coisa.
Se conseguir ser ligada, relacionada ao ambiente de trabalho, de ficar digitando o dia inteiro no trabalho, de ficar aspirando medicação a todo momento durante anos, aí sim é considerado então como DORT, doença osteomuscular relacionada ao trabalho. Certo? Tranquilo até aí? Bastante coisa, né, gente? Mas fiquem tranquilos que vai dar tudo certo. Então, qual que é o tratamento para tendinite? Para tratar, então, infecções no tendão. Com a tendinite, como a tendinite é uma inflamação que pode ter diversas causas, o primeiro passo é identificar aquilo que está causando essa infecção nos tendões, tá? Antes de se definir o tratamento, correto? É o processo, é preciso entender por que ela se manifestou e essa resposta é o que vai indicar para o especialista como ela deve ser abordada o caso. Tá? Geralmente são receitadas substâncias anti-inflamatórias que podem ser hormonais ou não, dependendo da doença primária. Então, primeiro, estabelecer o diagnóstico de tendinite, ver qual que é a causa dessa tendinite. Se não estiver relacionado ao trabalho, então é uma LER. Se estiver relacionado ao trabalho, então é uma DORT, certo? Entender como ela se manifestou e a partir dessa resposta, então, o especialista vai abordar o caso, né? Diferenciando, então, o tratamento, certo? Geralmente, então, são receitados medicações anti-inflamatórias, né, para tirar a inflamação daquele tendão, daquele músculo, que pode ser mexer com os hormônios, né, no caso ali os corticoides, né, ou não, dependendo da doença primária, dependendo se aquela pessoa não tenha outras comorbidades, né, que possam piorar daí a partir do momento que está sendo feito o corticoide. Já no caso de LER, deve-se eliminar, então, o movimento, né, que está causando a lesão, deixando de praticá-lo, ou realizar pausas para que o corpo possa descansar-se do esforço. Então, no caso de uma lesão de esforço repetitivo, que está relacionado ao trabalho, deve-se eliminar aquele movimento. Tá? A pessoa não pode mais ficar digitando. Tá? Ou que talvez seja a digitação que esteja causando a lesão de esforço repetitivo, então elimina-se o movimento, né, que causa aquela lesão. Caso isso não seja possível, né, essa pessoa deve realizar pausas para que o corpo descanse, né, daquele esforço e consiga se recuperar. Tá? Isso é um dos tratamentos, afastar a pessoa daquele movimento que está fazendo com que aquele tendão fique inflamado, a pessoa desenvolva aquela doença, certo? Então, o tratamento de LER, né, de lesão de esforço repetitivo, né, que está relacionado ao trabalho, pode ser, então, o afastamento daquela atividade ou a diminuição do tempo que aquela atividade vai ser desenvolvida, certo? No caso de uma má postura, deve-se combatê-la adotando uma posição correta. Pode-se trocar, então, os equipamentos, como cadeira e mesas, que estejam inadequados para a tarefa realizada. Então, se há uma má postura lá no escritório, a pessoa está sentando mal, né? A cadeira é ruim. Então, se essa lesão por esforço repetitivo foi caracterizado por essa causa, então deve-se trocar ali o mobiliário, trazer uma cadeira melhor, uma mesa que se adeque ao trabalhador e tal, para ver se esse movimento, essa lesão por esforço repetitivo, né, ou por uma postura, ela seja revertida, certo? Também, para quem utiliza o computador ou realiza sempre os mesmos movimentos, é essencial fazer pausas regulares para movimentar o corpo, até mesmo fazer alongamentos. Então, aqui já é um tratamento preventivo, caso essa LER ainda não apareceu. Né? Caso apareceu, né, vai sair então da fase aguda, né, com tratamento com medicação, às vezes ser afastado daquela função. Ao retornar, a pessoa precisa adotar esse tipo de conduta, né, fazer alongamentos constantes ali durante uma pausa e outra. Tá? No entanto, também podem ser indicados tanto para tendinite, né, que é inflexão, né,
infecção dos tendões, como paraler, né? Lesão de força repetitiva. Tratamentos como fisioterapia, fortalecimento muscular, acupuntura, aplicação de medicamentos no local, entre outros, né? Então, vocês viram que o tratamento ele pode ser bastante amplo, né? Tratar com medicações anti-inflamatórias, revezar aquele esforço ou eliminá-lo, né? Mudar a postura com mobiliários adequados, fazer alongamento entre uma atividade ou outra, ou até mesmo outras possibilidades, né? Como fisioterapia, acupuntura, fortalecimento muscular, aplicação de medicamentos locais, né? Entre outros, tá? Então, o tratamento vai ser escolhido, né, pelo médico conforme o grau que aquela lesão está influenciando aquele trabalhador, tá certo? A tendinite e a dorte, então, são problemas frequentes no âmbito do trabalho, né? No entanto, é possível preveni-las com mudanças sugeridas, né? Ou então uma academia corporativa. Afinal, a prevenção sempre é a melhor escolha, né? Então, assim, o fortalecimento, o alongamento, né? Que podem estar evitando, então, esse tipo de lesão, é o melhor remédio, né? Aquela velha história, né? É melhor prevenir do que remediar. E algumas empresas, sim, oferecem academias, né, até mesmo dentro do local de trabalho, para que os trabalhadores fortaleçam a musculatura, fortaleçam tendões, né, façam exercícios periódicos para que essas lesões futuras, né, não apareçam. Tá certo? Até aí, tudo bem, gente? Então, vamos falar sobre a Sim. coluna vertebral agora. Então, a coluna vertebral ou espinha dorsal, é o eixo central do corpo, responsável por sustentar a nossa posição bípede, posição de pé. Então, é a coluna vertebral que é responsável por isso. Ela também constitui um importante eixo de comunicação entre o sistema nervoso central e periférico. Então, a ligação entre o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que comanda as periferias ali, os membros inferiores, os órgãos mais afastados do cérebro, a coluna faz esse eixo de comunicação entre os dois, né? Através da medula espinhal, que fica dentro da coluna, contido dentro, então, do canal medular da coluna vertebral, tá? A coluna também é formada por tecidos moles, como músculos, ligamentos, cápsulas, tendões e discos, sendo essas estruturas responsáveis pela flexibilidade da coluna vertebral. Então, não é só feita de osso, então músculos, tendões, que são responsáveis por ter a mobilidade, então, nessa coluna, tá? Então, existem alguns desvios anormais da coluna vertebral, né? Que se não adotado uma postura correta no dia a dia, quer seja em casa, quer seja no trabalho ou durante a prática da atividade, como dirigir, é bem provável que o mau hábito seja responsável pelo surgimento de desvios anormais da coluna. Então, a má utilização da coluna, né, pode trazer como consequência algum tipo de desvio nessa coluna, né? Uma postura inadequada, tanto para dirigir quanto para trabalhar, um mau hábito, né? Geralmente, quando a gente é adolescente, a gente senta com a cadeira de um lado, a mesa do outro, né? E a coluna fazendo um S, né? Ou praticamente sentado com as costas na cadeira e as pernas lá para baixo, enfim. Então, a má postura pode acarretar, então, em desvios, né, anormais na coluna, tá? Esses desvios posturais, por sua vez, podem levar ao uso incorreto de outras articulações, como ombros, braços, quadris, joelhos e pés. Isso ocorre porque, diante do desequilíbrio postural, o corpo buscará naturalmente a compensação a fim de manter o equilíbrio, né, do indivíduo, né, e o que normalmente também pode causar enrijecimento e encurtamento dos músculos. Além disso, os desvios posturais poderão acarretar, com o passar do tempo, impressão entre as vértebras, gerando as famosas dores nas costas. Então, essa má postura da coluna não vai fazer mal só para a coluna, né? Outros sistemas, né,
músculos esqueléticos, ombros, braços, pés, né, quadril, podem começar a se desgastar também, porque eles vão ter que acompanhar, né, aquela coluna que está com desvio, e aí vai começar a se desgastar, então, essas outras estruturas, né? E fazendo, então, esse desequilíbrio postural, né? E aí, como consequência, lá na frente, as famosas dores nas costas vão começar a aparecer, né? Infelizmente, gente, na enfermagem é comum, tá? Eu tenho uma madrinha de batizado, 35 anos de enfermagem, trabalhou no mesmo lugar durante esses 35 anos, passou por, acho que, três cirurgias na coluna e não ficou bom, né? Justamente porque esses anos de enfermagem, muitas vezes, não se atentou, então, à sua saúde, tá certo? Então, é importante jamais forçar demais, apenas uma parte do corpo. Os ossos têm que suportar pesos iguais, tá? Quando você senta, por exemplo, nunca deve apoiar o peso somente em uma perna, deixando a outra solta. É fundamental o aprendizado do não desperdício de energia durante a execução de movimentos ou em posição estática, distribuindo o peso do corpo de forma equilibrada. Algumas dicas para evitar problemas posturais. Então, tá aqui. Algumas dicas. Ao se levar o peso para cima, né, da altura da cabeça, deve-se apoiar o corpo, né, e subir em uma escada ou um banquinho. Pessoal, eu acho que essas dicas aqui, eu vou pular, porque eu acho que eu vou pedir na próxima semana para vocês que vocês façam, então, um resumo, né, dessas dicas aqui para ter uma melhor postura, tá? Então, eu vou pular aqui, a gente vai direto para metabolismo. Então, se eu for fazer essa atividade mesmo, eu vou estar comunicando vocês aí na semana que vem, tá certo? Vou bolar uma atividade aqui que vocês precisem pesquisar, né? Aqui não só, porque essa questão de digitação aqui não é muito o nosso trabalho na enfermagem. Vamos fazer isso? Vamos, né? Mas não é a maior parte do nosso tempo. Então, eu vou bolar uma atividade aqui e daí na semana que vem eu repasso para vocês sobre como cuidar da postura do profissional de enfermagem, certo? Mas semana que vem aí eu passo certinho para vocês todas as informações das atividades. Então, em relação à coluna, né? Em relação às costas, então, cuidado, gente. Coluna é uma só, tá? Não tem para vender no mercado, não tem para vender na loja de ferramenta, tá? Se submeter a uma cirurgia de coluna, vai recuperar? Vai, mas já não vai ser mais a mesma, né? Então, como o próprio texto falou aqui, né? Ela é a estrutura do nosso corpo. Então, se a coluna está desviada, se a coluna está com problema, os demais membros que estão ligados a ela, os demais sistemas que estão ligados a ela, vai começar a serem desgastados também, certo? Então, vamos cuidar. Eu sei que é difícil, né? É difícil a pessoa dizer que não tem uma dorzinha de coluna, inclusive eu estou com uma dorzinha aqui também, mas a gente precisa nos cuidar, né? Fortalecendo a musculatura, usando a postura correta para desempenhar as atividades dentro da enfermagem, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Alguma dúvida? Então, vamos ver aqui o item 3, metabolismo. O metabolismo. Então, o metabolismo é um conjunto de diversas reações e transformações bioquímicas que acontecem nas células e recebe o nome de metabolismo. Novas substâncias são geradas nas células, algumas são mais complexas, como as proteínas, reação de construção ou anabolismo. Outras mais simples, como CO2 e água. Subprodutos da glicose após a respiração celular, reação de degradação ou catabolismo. Então, o metabolismo ele é a utilização, né, de tudo aquilo que foi consumido, né, e também o produto daquele consumo. Então,
se eu consumo carboidrato, né, que me dá energia, ele vai ser metabolizado, ele vai ser quebrado, ele vai ser absorvido e vai ser mandado para toda a musculatura, para que eu tenha força, tenha energia para desempenhar um determinado trabalho, né? Então, metabolismo é isso. Se eu tomo água, a água entra no meu organismo, é metabolizada, né? É utilizada, absorvida, e ela vai para as estruturas onde são necessárias que essa água chegue. Então, o metabolismo é como o corpo recebe essa energia, né? Sendo água, sendo comida, sendo qualquer coisa assim, e como ele usa esse recurso que ele recebeu, sendo alimentação, sendo hidratação e aí por diante, né? Então, com o passar dos anos, essa capacidade de metabolizar e usar aquilo que foi absorvido vai diminuindo, né? Se vocês perceberem, há 10 anos atrás você tinha um peso, você comia de tudo e aquele peso continuava o mesmo, às vezes até diminuía, né? Por quê? Porque quando a gente é jovem, o metabolismo ele está funcionando 100%, ele está bem acelerado. O que vier é metabolizado e é usado para crescer, para poder fazer uma atividade física e por aí vai. Conforme vai se passando os anos, esse metabolismo começa a ficar mais lento, né? E aí, muitas vezes aquilo que a gente consome é metabolizado de uma forma mais lenta e muitas vezes não é utilizado, fica retido, né? Esses recursos que a gente recebe, tá? Então, a gente vai ver aqui qual é o efeito do metabolismo, então, na produtividade laboral, tá? Alguma dúvida? Não? Então, o efeito do metabolismo na produtividade. A estabilidade por meio interno celular, a homeostase, é garantida mantendo-se ajustados vários parâmetros biológicos, como a temperatura corporal, a pressão arterial, né, do plasma, a produção dos níveis de hormônios circulantes e glicose, etc. A função de regulação dos processos metabólicos, como temperatura corporal, apetite e balanço de água no corpo, e o sono e etc. É da responsabilidade do hipotálamo, que é uma glândula que fica no nosso cérebro, que é o centro regulador e apresenta um papel primordial na manutenção do equilíbrio térmico do corpo. Então vai cair a nossa conexão, a gente vai fazer mais uma conexão aqui, e na volta a gente fala um pouco mais então do hipotálamo, né, atuando então na regulação do nosso metabolismo, tá certo?